Professor, atenha-se à lição. No vídeo de hoje, um texto escrito por Raimundo de Oliveira, publicado no jornal O Mensageiro da Paz em abril de 1986. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Frequentes reclamações ouvidas da parte dos alunos da escola dominical diz respeito às divagações de muitos dos nossos professores no momento de ministrar a lição bíblica dominical. De fato, é assustador o número de professores que a cada domingo levanta-se diante de suas respectivas classes, joga a revista de estudo de lado, substituindo o estudo da lição por discursos particulares em prejuízo dos seus alunos e do seu próprio ministério de ensinador. O professor da escola dominical que assim procede evidencia o seguinte: primeiro, falta de preparo da lição. A falta de preparação da lição bíblica dominical é, sem dúvida, a principal razão prática por que o professor abandona a revista de estudo, preferindo pregar os seus discursos particulares e a narração dos seus causos e experiências pessoais. Apesar da relativa importância do professor se lembrar de acontecimentos marcantes e interessantes que possam ser contados com o propósito de ilustrar o ensino da lição a cada domingo, ele deve evitar gastar mais tempo que o necessário contando suas experiências em detrimento do aproveitamento bíblico da sua classe. Então, a grande maioria das experiências pelas quais passamos é algo semelhante à dentadura postiça, só serve para quem a possui, uma vez que foi feita sob medida partindo de um molde previamente preparado. A preparação da lição a ser ministrada na escola dominical, além de exigir oração e meditação da parte do professor, exige ainda pesquisa cuidadosa de livros específicos com o propósito de achar respostas para as indagações levantadas assim no próprio comentário da lição e também de dar solução às questões geradas entre os próprios alunos. 2. Falta de empenho no ensino. Ensinar aos membros do corpo de Cristo não é um mero passatempo, como alguns possam erradamente imaginar. Ensinar é um ministério dos mais dignos no seio da Igreja do Senhor. Na consumação dos séculos, entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Deuteronômio 12:3. Tem o sagrado dever de demonstrar maior aplicação ao seu ministério, na certeza de que Deus lhe deu o poder de influir na formação do homem total. Então, deste modo, o que o mestre cristão faz no sentido de suprir a sua classe do genuíno ensino, terá influência que transcenderá o aqui e o agora, alcançando por fim a própria eternidade. Li acerca do ancião que tirava o chapéu da cabeça sempre que passava por uma criança ou por um jovem. Pagado porque eu fazia, respondeu com convicção: estou homenageando antecipadamente aqueles que algum dia serão os grandes homens que determinarão um futuro melhor para a minha cidade, o meu país e, quem sabe, a própria humanidade. De igual modo, deveriam agir hoje os nossos professores da escola dominical. Ao nos postarmos diante de uma classe da escola dominical, tenhamos em mente a fé e a certeza de que temos diante de nós homens e mulheres destinados por Deus a mudarem o destino do mundo e o futuro da humanidade. E mais, convençamo-nos do fato de que Deus nos tem feito peças do grande mecanismo do seu querer capaz de tornar tudo isto possível. Dentre as lembranças de infância, junto às imagens de meus pais e pastores, a minha professora da escola dominical me diz:
eis-me aqui também. 6. Falta de amor pelos seus alunos. A autenticidade do que dizemos estar fazendo para o Senhor é determinada se o fazemos com ou sem amor. No caso particular do professor da escola dominical, o valor e resultado dos seus esforços como ensinador será medido na proporção do seu amor para com os seus alunos. Qualquer sacrifício será fútil e vão quando falta o amor divino. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. O apóstolo Paulo nos adverte dizendo: servi-vos uns aos outros pela caridade. Gálatas 5:13. E, como diz uma pequena máxima de grande sabedoria, quem ama, sofre. Quem sofre, luta. Quem luta, vence. Você sabe que a principal coisa da qual as pessoas se ressentem é a falta de amor e de solidariedade. Você sabia que esta poderá ser a maior necessidade da qual sofrem muitos dos seus alunos? Comunicar à sua classe ensinamentos resultantes de pouco ou nenhum esforço pode se constituir em atestado de desamor pelos seus alunos. O verdadeiro amor dá o que há de melhor, não apenas do que temos, mas também do que somos. Talvez, pergunta o professor da escola dominical, por que ater-me à revista quando tenho outras fontes da qual posso extrair ensinamentos para minha classe? Você deverá ater-se à sua revista da escola dominical por várias razões, dentre as quais destacam as seguintes: de um assunto ao longo do trimestre, assunto dividido em temas, no caso, os títulos das lições dominicais. Deixar de lado um desses temas poderá prejudicar o aproveitamento dos seus alunos ao longo do trimestre. Segunda, o estudo sequenciado de um assunto uniformiza o que julgamos interessante aos nossos alunos. Interromper este estudo, substituindo por outro assunto de preferência do professor, dará lugar a que os alunos questionem o comportamento do professor. Terceira, as experiências pessoais não nos foram dadas viver e pregá-las como se elas fossem doutrina e mandamentos. Queiramos ou não, quando contamos as nossas experiências à nossa classe da escola dominical, o que parece é que estamos estabelecendo padrões de conduta de Deus ou nossa para ser seguido pelos ouvintes. Isto significa afastar o povo de seguir a Deus, levando-o a seguir-nos naquilo que julgamos correto. E quarta, seguir a orientação didática oferecida na revista da escola dominical propiciará meios de seus alunos lhe ajudarem na condução da aula, baseada numa lição que eles também estudaram durante a semana que findou. Portanto, deixemos os nossos discursos para outras ocasiões. Aproveitemos com sabedoria o tempo que nos é dado para ministrar a lição, tempo em geral tão pouco. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.